terremoto no Brasil. Muitos amigos meus mandaram mensagem agora de manhã falando que eles receberam notificação de madrugada falando que estava acontecendo um terremoto. Cadê aquele professor de geografia que falou que não tinha terremoto no Brasil agora, hein, clã? Mas calma lá, não é bem assim o caso do terremoto. Eu vi várias pessoas compartilhando, eu não recebi o negócio do terremoto e falando a verdade pra vocês, eu acho que eu ficaria muito, mas muito puto se do nada eu tô de madrugada dormindo e eu acordo com uma notificação de que tá acontecendo um terremoto aqui perto de casa, né? E não tá acontecendo porra nenhuma. O Xarope com X fez uma postagem falando sobre esse terremoto, entre aspas, onde ele fala que meu prefeito é bom demais. Não tinha nem McDonald's em Caçapava, agora ele trouxe até terremoto, ó, terremoto com 5.5 de magnitude, coisa do tipo. Aconteceu no mar, se fosse acontecer no mar, eu acho que sentiríamos na terra também isso, né? Ou pelo menos teria uma tsunami ou alguma coisa do tipo, né? De qualquer maneira, eu nunca tive a sensação de passar por um terremoto. Alguns anos atrás aconteceu um terremoto em São Paulo, mas foi uma coisa muito básica e nem foi em São Paulo especificamente. Foi um terremoto muito forte que aconteceu em outro lugar e isso acabou chegando até São Paulo. Mas independente, tipo, não tem terremoto no Brasil. Sim, acontecem sim terremotos no Brasil, acredite se quiser. O que acontece é que esses terremotos não são tão frequentes ou são muito baixinhos, é tipo só uma tremidinha, coisa do tipo. Tanto que esse terremoto que aconteceu, eu acabei não sentindo porque simplesmente não fez diferença. A minha mãe que falou sobre ele, né? Tipo, eu lembro muito bem dela ter falado pra mim que tava achando que ela tava passando mal. Esse dia eu tava dormindo, né? Tipo, eu tava morrendo de sono, eu deitei na cama e só mimi. Aí no outro dia eu fiquei sabendo que tinha acontecido e que algumas pessoas tinham sentido. A minha mãe, por exemplo, sentiu uma tremida lá e ela achou que ela tava passando mal, mas na verdade foi só um tremorzinho aleatório, né? Gostaria de passar pela experiência, embora que deve ser meio preocupante, né? Muita gente morre e outras coisas mais, então é um bagulho meio sinistro, mas eu gostaria de saber como é a sensação de você estar, pelo menos num terremoto bem tranquilo, que não aconteça nenhum desastre, coisa do tipo, né? Bom, de qualquer maneira, essa foi a notificação e muitas pessoas confundiram isso com notificação da Defesa Civil. Na verdade, não foi uma notificação da Defesa Civil, foi uma notificação do Google. E eu tava assistindo o jornal agora do meio-dia aqui do Rio de Janeiro e eles estavam falando que o Google já se pronunciou em relação a isso. E o pronunciamento do Google é que eles não sabem o que aconteceu. E aqui você tem uma nota da Defesa Civil brasileira, né? Não tinha esse tipo de alerta, esses alertas começaram recentemente. Eu fiquei bem surpreso quando eu vi pela primeira vez. Basicamente, eu tava deitado na cama, mexendo no celular, jogando Genshin, aí de repente eu comecei a receber um monte de notificação. E eu notei que não só o meu celular, mas o celular da minha esposa também tava tocando um alerta. E eu fiquei, caraca, o que tá acontecendo? E era uma notificação de chuva muito forte. No final das contas, a chuva não foi tão forte, mas eu lembro que teve uma época que o Pfizer ficou fazendo terrorismo aqui no Rio, falando que ia ter uma chuva do século e tal, não sei o que, ano passado, né? E que muita gente podia passar por problemas e que era pra todo mundo ficar seguro e tal. E aí começaram a ligar alerta nas comunidades, um bagulho sinistro. Todo mundo esperando vir a tempestade do século aqui pro Rio de Janeiro. No final das contas não aconteceu nada. Mas assim, eu acho que é importante ter esse tipo de alerta, assim, para as pessoas ficarem espertas, porque... Cara, quando acontece um desastre, assim, as pessoas só, tipo, vão de base e ninguém nem sabe o que aconteceu, por que aconteceu. Então, pelo menos a pessoa está alerta ou preocupada, ou se sair de casa para ir para um lugar mais seguro e tal. Não aconteceu nada? Perfeito, parabéns. Mas aconteceu algo, aí você não tava lá, melhor ainda, né? Então, eu acho que na dúvida é melhor você estar precavido para esse tipo de situação. Então, eu não reclamo do país nesse sentido de ter feito esse terrorismo e nem de ter esses alertas no celular. Não é o que eu gosto de receber, mas... é um negócio que eu acho que é importante. Bom, Defesa Civil Nacional, nota de esclarecimento. Alertas de terremoto em São Paulo e Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira, dia 14, não foram emitidos pela Defesa Civil Nacional. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e MIDR mesmo, né? Por meio da Secretaria Nacional de Proteção Civil, SEDEC, esclarece que os alertas de terremoto enviados na madrugada desta sexta-feira 14 para moradores de São Paulo e Rio de Janeiro não foram gerados pelo Sistema Nacional de Defesa Civil por meio da interface de divulgação de alertas públicos. Os alertas foram emitidos pelo Google por meio de um sistema automatizado presente em dispositivos Android. A Defesa Civil Nacional mantém sua estratégia de comunicação utilizando canais oficiais já conhecidos pela população, garantindo informações seguras e confiáveis. E aí aqui eles colocam um resumo, né, em texto de
de imagenzinha, falando que não foram eles que mandaram essas notificações. Então, não vai ter terremoto aqui no Brasil e dificilmente teria algum problema. Então pode ficar tranquilo, isso nunca vai acontecer. Não tem como, o Brasil está em cima de uma placa tectônica. No máximo podem acontecer pequenos tremores, mas um mega terremoto daqueles que a gente vê acontecer em outros países ou até mesmo em filmes e coisas de televisão, não. Tipo aquele que, eu não lembro se foi 2012 ou Terremoto, o filme que destruiu o Cristo Redentor. Tinha um filme que rolava uma parada dessa, lembra disso? Desses filmes de apocalipse aí. Não vai acontecer isso aqui por enquanto, a menos que aconteça realmente um apocalipse e o mundo acabe. Mas aí a gente nem vai se preocupar, porque você não vai ter como fugir de um apocalipse global, né? De qualquer maneira, então, foi só um susto mesmo para algumas pessoas. O que é preocupante, na verdade, é que um hacker tá utilizando isso, né, pro mal. E poderia ser uma coisa que, nesse momento, eu imagino que é só uma pegadinha, mas poderia ser uma parada mais séria. Imaginem só, tipo, acontece um alerta desses e as pessoas começam a fazer coisas, fugir, saquear lojas, umas merdas assim, por causa de um alerta. Isso poderia acontecer, eu consigo imaginar, sabe? Ai, mas o brasileiro não é assim, não. Ah, não, todo lugar é assim, galera. Se acontecer um caos, eu não duvido que a galera vai saquear os negócios, duvido. Então, até você pegar e explicar que focinho de porco não é tomada, é importante tomar cuidado. Por isso que eu vejo as redes sociais concentrando poder na mão de poucas pessoas. Nesse caso do Google, né? O Google, ele tem o poder de emitir alertas nacionais. E isso é uma coisa bizarra, porque até pouco tempo atrás o governo brasileiro não podia emitir alertas nacionais. O Google usa esses alertas para fazer propaganda para você. Tipo, olha aí, ó, entra aqui, ó, na nossa lojinha, compra aí. Você tá lá sentado no seu computador, aí você tá falando, pô, queria um boné, aí depois você abre o seu Google e tá lá, e aí, olha aqui um bonézão pra você, entendeu? Notificação, boné não sei o que, ou notificação, baixa o jogo não sei o que, sabe? Eles usam dessa forma. Mas pensa aí, eu acho que eles poderiam criar uma situação tipo Guerra dos Mundos. Pra quem não conhece a história de Guerra dos Mundos, é muito interessante. Foi uma das primeiras histerias coletivas que se tem registro no mundo moderno. E basicamente o cara tava fazendo no jornal, né, uma história, contando um livro ali. E as pessoas acreditaram, tipo, no jornal lá do cara que ele tava falando, né, tipo, era tipo uma novela de rádio, sabe? E ele tava fazendo um jornalzinho e ele tava falando o que tava acontecendo e as pessoas estavam acreditando que realmente tava tendo um apocalipse, que os aliens estavam invadindo a Terra e coisa do tipo, e começaram a ficar com medo e se desesperar e correr e até mesmo ver coisas. Isso é o mais bizarro que acontece, sabe? Então seria mais ou menos uma versão de Guerra dos Mundos, versão atualizada, sabe? Se o Google lançasse aí, sei lá, um alerta de desastre natural bizarro que esteja acontecendo aqui no Brasil, né? Inclusive tem um filme dos Estados Unidos, Guerra Civil, muito interessante, que ele fala um pouco sobre como funciona essa guerra de informação. E também tem um filme da Netflix bem interessante, que é O Mundo Depois de Nós, que também fala sobre uma guerra que pode estar acontecendo entre potências e como o corte de comunicação pode afetar uma sociedade. E é basicamente isso, mano. Isso pode realmente acontecer. Aquele filme ali, O Mundo Depois de Nós, aquilo realmente pode acontecer. Então pensa só, o Google poderia cortar parte das comunicações. Se ele se unisse com outras Big Techs, ele poderia cortar tudo. É meio bizarro. Eu tenho começado a pensar cada vez mais que a gente precisa de uma Big Tech brasileira. Por exemplo, as nossas redes sociais precisariam ser brasileiras, feitas por brasileiros, para atender aos interesses dos brasileiros especificamente, sabe? Porque é complicado você ficar na mão, assim, por exemplo, de um Mark Zuckerberg, de um Elon Musk, ainda mais que eles têm viés político, né? E geralmente o viés político deles é norte-americano, centrado, então é tipo superioridade americana em cima das outras, isso passando, por exemplo, para a lei do Brasil, passando por cima da nossa lei o tempo inteiro. Então isso é uma coisa que eu acho que a gente deveria ter uma coisa brasileira, especificamente brasileira, para não sofrer esse tipo de influência, vamos dizer assim, né? Mas enfim, então tá aí o vídeo que eu queria fazer para comentar com vocês esse caso do terremoto, entre aspas. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, a gente se vê depois.